Existe uma lei invisível governando a sua vida neste exato momento. E talvez o maior erro que você esteja cometendo seja acreditar que são as circunstâncias que determinam como você se sente. Neville Goddard afirmou exatamente o contrário. Segundo ele, é o seu estado de espírito que determina tudo o que acontece no seu mundo. Mas existe uma regra que quase ninguém conhece. Uma regra tão poderosa que Neville a chamou de o jogo da vida. E quando você entende como esse jogo realmente funciona, descobre que não está lutando contra o destino. Você está criando o destino. Neste vídeo, vamos explorar um dos ensinamentos mais profundos de Neville Goddard, revelando por que o humor, os sentimentos e a imaginação são as forças que moldam a realidade. E no final, você entenderá por que aquilo que você sente hoje pode ser uma previsão exata do amanhã. Então fique comigo, porque este ensinamento pode mudar completamente a forma como você vê a sua vida. O jogo da vida, como qualquer jogo, é jogado dentro de um conjunto de regras, e qualquer violação dessas regras acarreta uma penalidade. Você e eu jogamos este jogo do amanhecer ao anoitecer e, portanto, devemos aprender suas regras para jogá-lo bem. Eclesiastes nos dá esta regra. Nem mesmo em teus pensamentos amaldiçoarás o rei, nem em teu quarto amaldiçoarás o rico, pois um pássaro levará a tua voz, ou alguma criatura alada contará o que aconteceu. E Marcos nos dá outra. Tudo o que pedirdes, crede que já o recebestes, e assim o recebereis. Se você precisa acreditar que já recebeu o que deseja para alcançá-lo, então deve começar sua jornada acreditando que ela já está concluída. Você precisa se sentir imerso e participando do seu objetivo. E deve persistir nesse sentimento para conquistá-lo. Outra regra é dita da seguinte maneira: lança o teu pão sobre a água, e depois de muitos dias o acharás. Em outras palavras, não se preocupe com o como isso vai acontecer, simplesmente faça. Essa afirmação não tem nada a ver com fazer o bem como o mundo define a palavra. Jesus era carpinteiro. A palavra significa aquele que produz a partir da semente, como uma flor, uma árvore, a terra. A profecia do Antigo Testamento é a semente que um carpinteiro chamado Jesus traz à luz. Ele não vem para abolir a lei e os profetas, mas para cumpri-los. A palavra pão na frase lança o teu pão sobre as águas significa devorar, consumir. Água é um eufemismo para sêmen, a água viva que carrega o esperma do homem. O ato criativo é psicológico, não físico, contudo, as intenções são as mesmas. Deves lançar o teu pão sobre as águas com paixão. Deve ser consumido pelo desejo e literalmente arder de amor pela sua posse, pois um ato imaginativo intenso sempre atrairá para si a sua própria afinidade. Winston Churchill partiu deste mundo como um homem de grande sucesso, contudo, durante sua vida, enfrentou muitos fracassos. Então, um dia, ele fez uma descoberta que mudou sua vida. Estas são as suas palavras. O humor determina o destino das pessoas, e não o contrário. Deixe-me explicar melhor. O jogo da vida é vencido por aqueles que comparam seus pensamentos e sentimentos internos com o que se manifesta externamente. E o jogo é perdido por aqueles que não reconhecem essa lei. Consumidos pela raiva, eles não enxergam mudanças em seu mundo. Mas se mudassem seu humor, suas circunstâncias mudariam. Então, eles reconheceriam a lei que rege seu mundo. Há pessoas que vivem deprimidas o dia todo e permanecem assim por toda a vida. Lembro-me de quando morava em Nova York e via certas pessoas caminhando na minha direção, sentia vontade de atravessar a rua, pois não queria ouvir suas histórias deprimentes. Elas passavam horas falando sobre seus cônjuges, filhos ou netos, e cada história girava em torno da depressão. Seu humor nunca mudava, seu mundo também não mudava. Sem perceber nenhuma mudança, não reconheciam a lei que separava o mundo interior que cultivavam do mundo exterior, onde reagiam. Mas se você aplicar essa lei, poderá prever seu futuro. Sinta um novo estado de espírito surgir dentro de você. Mantenha-o e logo encontrará pessoas que personificam esse novo estado. Até mesmo objetos inanimados estão sob a influência dessas afinidades. Em um certo momento,
Fui à minha biblioteca e peguei um livro que não tocava há anos. E quando o abri casualmente, encontrei a confirmação do meu estado de espírito. Uma mesa, embora permaneça a mesma, será vista de forma diferente dependendo do seu estado de espírito momentâneo, pois tudo reflete. É o seu estado de espírito que determina a sua sorte, e não a sua sorte que determina o seu estado de espírito. Pessoas que se sentem pobres atraem a pobreza, sem saber que, se sentissem ricas, atrairiam a riqueza. No livro de Provérbios, está escrito: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ora, a lâmpada do Senhor é a luz do mundo. Nós contivemos essa luz, e a natureza, o gênio, é nossa serva, moldando o mundo conforme dita nosso humor. Por natureza, quero dizer toda a humanidade, o mundo animal, vegetal e mineral. De fato, tudo o que aparece no exterior é escravo dessa lâmpada. Moldado de dentro para fora, esse escravo moldará seu mundo para refletir seus pensamentos, e nenhum poder pode impedir sua realização. Ao tomar consciência dos seus pensamentos, você perceberá uma relação entre seu estado de espírito e as circunstâncias ao seu redor. Então, poderá prever com certeza, pois saberá que certos eventos, em harmonia com seu estado de espírito, devem ocorrer. Tudo, seja um ser vivo ou um objeto inanimado como um livro, deve surgir para testemunhar seu estado de espírito. Para jogar o jogo da vida, você precisa saber o que deseja para substituir o que tem. Quando souber o que é, basta assumir a sensação de já tê-lo. Embora sua razão e seus sentidos neguem sua existência, a persistência fará com que sua suposição se cristalize em fato e se materialize em sua mente. Jogue assim. Você pode achar que não funciona, mas é porque você não tentou. Você pode achar a ideia estúpida, mas eu lhe digo: o humor determina seu destino. Acredite em mim, pois comprovei esse princípio inúmeras vezes ao longo da minha vida. Foi Winston Churchill quem galvanizou o mundo ocidental ao colocar suas palavras em prática. Apesar dos horrores e bombardeios em Londres, Churchill manteve o espírito de vitória, e mesmo nos dias mais sombrios não vacilou. Sabendo que esse espírito se espalharia pelo mundo, ele o sustentou, enquanto seus oponentes, desconhecendo a lei, depositavam sua confiança em exércitos e na máquina de guerra. A maravilhosa declaração do Sr. Churchill, publicada no New York Times, provou-se verdadeira para mim. Simplesmente captando o espírito da situação, mudei as circunstâncias da minha vida. Agora, ensino outros a fazerem o mesmo. Convido você a se perguntar como se sentiria se o seu desejo fosse realizado agora. Brinque com esse pensamento. Reflita sobre ele por um tempo e o espírito da situação virá. Mantenha esse espírito explorando as sensações que ele evoca e observe o seu mundo mudar para se adequar ao seu novo estado de espírito. Deixe-me contar a história de uma senhora que conheço que, por volta dos 65 anos, não tinha nada quando colocou esse princípio em prática. Todas as manhãs, enquanto relaxava na banheira antes de ir para o seu emprego de $75 por semana, ela dizia para si mesma: algo maravilhoso está acontecendo comigo agora. Ela continuou cultivando esse estado de espírito, alimentando a sensação de que algo maravilhoso estava acontecendo. Naquela mesma semana, ela teve sua primeira grande conquista. Durante mais de 30 anos, essa senhora frequentou óperas, concertos e espetáculos da Broadway com um amigo íntimo. Todas as noites jantavam em algum restaurante fabuloso, mas ele lhe dissera muitas vezes que jamais lhe daria dinheiro algum. Contudo, subitamente, mudou de ideia e transferiu para ela um fundo fiduciário de $100.000, para ser gasto imediatamente como ela desejasse. Pouco tempo depois, ela começou a aplicar a lei com mais rigor e ele criou outro fundo de $100.000 para ela. Agora, essa senhora, cujo aluguel é de $165 por mês, não consegue gastar a renda que recebe de um fundo de $200.000, mais sua aposentadoria, mas ela não está satisfeita e quer mais. O velho cavalheiro está com a mente um pouco endurecida e eles se separaram. E, como ele se recusa a vê-la, ela o amaldiçoa, embora sejamos advertidos. Nem em seus pensamentos amaldiçoe o rei, nem em seu quarto amaldiçoe o rico, pois um pássaro do céu levará sua voz, ou alguma criatura alada contará o ocorrido.
Essa senhora me liga toda semana para dizer que está superando as maldições. Espero que sim, porque outras coisas boas podem surgir em sua vida se ela continuar assim. A lei tem seu lado positivo e seu lado negativo. Não estou aqui para julgar como você usa a lei, mas deixo que você a pratique como quiser. Se você tem o hábito de pensar negativamente, não conseguirá sustentar a ideia de que você é tudo o que deseja ser. Você pode mantê-la por alguns segundos, e se não se provar imediatamente, pode negá-la. Mas, para jogar o jogo da vida, você precisa conhecer as regras e aplicá-las. E lembre-se: como em todo jogo, existem regras cuja violação causa fracasso. Você não pode se enganar, pois de Deus não se zomba, o que você semear, isso também colherá. No mundo, você pode até cometer uma transgressão que o árbitro não viu, mas não pode escapar do observador dentro de você, pois ele e você são um só. Se você sabe o que fez, então ele sabe, pois sua consciência e o Pai do seu mundo são um só. Você não pode se enganar. Você não pode zombar de si mesmo. Deus registrará cada transgressão sua e moldará seu mundo em harmonia com seus sentimentos. Gostaria agora de compartilhar uma carta que recebi de um amigo. Nela, ele dizia: na noite da última segunda-feira, um amigo me pediu ajuda, então passei meia hora imaginando que ouvia as palavras que ele diria se seu desejo fosse realizado. Pouco antes de acordar na manhã seguinte, a esposa do meu amigo apareceu em meu sonho e me agradeceu pela ajuda. Então, na terça-feira à noite, enquanto ouvia a música na minha sala de estar, meu amigo apareceu em êxtase. Falando com autoridade, poder e alegria, ele usou as mesmas palavras que eu ouvi quando imaginei confirmando a realização do seu desejo, e eu senti a emoção da plenitude. Espero que a confirmação chegue em breve e que meu amigo ouça o homem lhe contar pessoalmente sobre o cumprimento daquele ato imaginário que foi incendiado por seu amigo. Agora, em outra parte de sua carta, meu amigo disse: em um sonho, entrei no saguão de um hotel, fiz o check-in na recepção e pedi para ser chamado às 7 horas da manhã seguinte. Enquanto eu observava, o homem marcou um 7 em negrito sobre meu nome no cartão, e então eu acordei. Esta é uma visão maravilhosa, pois 7 é o valor numérico da perfeição espiritual. Também tem muito a ver com gestação e incubação. No mundo dos insetos e animais, dizem-me, 280 dias é um múltiplo de 7. Sabemos que um ovo de galinha, se incubado corretamente, leva 21 dias, novamente um múltiplo de 7. Aqui encontramos que o nascimento tem múltiplos de 7, mas, neste caso, trata-se da incubação da perfeição espiritual. Outra senhora escreveu: eu me vi deitada na cama, terrivelmente pálida como se estivesse morta. De repente, um homem enorme saiu do meu corpo. Deixe-me contar a história de um artista maravilhoso, que também era um místico. Seu nome era George Russell, mas você o conhece melhor como Ae. Ele disse: contarei esta visão, mas não direi onde aconteceu. Era um vasto salão com colunas feitas de opala viva, como se as cores do amanhecer e do entardecer tivessem se fundido em algo vivo. Entre as colunas, havia tronos onde reis com cristas flamejantes estavam sentados. Um ostentava a crista de um dragão, outro, plumas de fogo. No centro, um corpo escuro estendia-se no chão como que em profundo transe. No extremo oposto do salão, em um trono mais alto que os demais, sentava-se um ser com a glória do sol brilhando por trás dele. Enquanto eu observava, 2 reis com cristas se ergueram e, estendendo as mãos sobre o corpo no chão, faíscas de luz emanaram deles. De repente, uma figura tão alta e majestosa quanto esses reis de cristas flamejantes surgiu daquele corpo escuro. Olhando ao redor, reconheceu seus parentes e ergueu a mão em saudação. Então, eles saltaram de seus tronos, ergueram as mãos na mesma saudação maravilhosa e, como irmãos, caminharam até o fim e desapareceram no sol. Cada visão é um prenúncio do que acontecerá. Aeu percebeu como vindo de outro ser, enquanto esta senhora o viu como vindo de seu próprio ser. Ambas são prenúncios de um evento maravilhoso que ocorrerá em todos, pois aquele rei com crista, que é o Filho de Deus, habita em todos. Não importa se o corpo é de mulher ou de homem,
ou qual seja a pigmentação da pele, dentro de cada um de nós está o Filho de Deus, que, irradiando a sua glória e portando a imagem expressa da sua pessoa, é a grande lâmpada do Senhor. E um dia esse ser majestoso ressurgirá das suas vestes de morte, e vocês entrarão na terra da vida. Mas, já que estamos aqui, vamos aprender as regras do jogo da vida e jogá-lo. A própria vida é causada pela junção de estados mentais, cuja ocorrência cria aquilo que a junção implica. Meu amigo ouviu mentalmente as palavras que ouviria se seu desejo por seu amigo fosse realizado. Essa junção, ocorrendo dentro dele, criou o evento que se desenrolaria no jogo da vida. Depois de ter organizado seu estado mental e permitido que ele se manifeste dentro de você, não precisa repetir o ato. Você lançou seu pão sobre a água no momento em que sentiu alívio. Embora não haja uma expressão física de cunho sexual, o alívio é possível, e de todos os prazeres do mundo, o alívio é o que se sente com mais intensidade. Quando alguém que você ama muito se atrasa, você aguarda ansiosamente a chave na porta. E quando ouve a voz dessa pessoa, sente um alívio profundo. Esse é o mesmo tipo de alívio que você terá quando tiver imaginado corretamente. Se você achar necessário repetir o ato todos os dias, não estará lançando seu pão sobre a água. Você pode imaginar repetidamente, mas só conseguirá engravidar uma vez, e se alcançar o alívio, seu pão terá sido lançado sobre a água para retornar, talvez em questão de 1 hora. Já aconteceu de o telefone tocar, minutos depois de eu ter imaginado, confirmando que havia acontecido. Às vezes, leva dias, semanas ou meses, mas não repito a ação depois de tê-la feito e sentido o alívio, pois sei que não preciso fazer mais nada. Aprenda a jogar conscientemente este jogo da vida, pois você o joga inconscientemente todos os dias. Tenho certeza de que os milhões que recebem auxílio governamental sentem que o governo lhes deve algo para viver, mas não existe governo, apenas nós, que pagamos impostos. O governo não tem dinheiro e só pode dar o que tira dos nossos bolsos. Aqueles que recebem auxílio reclamam, alegando que não estão recebendo o suficiente dos nossos bolsos, e esse sentimento persiste ao longo do dia. O humor deles nunca varia, então eles não percebem mudanças e não reconhecem nenhuma relação entre o estado de espírito que cultivam e o mundo exterior que detestam. Se lhes dissessem que o humor deles é a causa dos fenômenos de suas vidas, eles negariam. Ninguém quer sentir que é o único responsável pelas condições de sua vida, mas não há outra causa. Deus é a única causa, e Ele é a própria e maravilhosa imaginação humana. Quando falo de imaginação, refiro-me a Deus em você, que possui duas facetas, imaginar e contatar. Contatar é a essência da imaginação. Ao imaginar, você contata um sentimento, e o sentimento que você imagina, você cria. Você é o mesmo Deus que criou o mundo e tudo o que nele existe, mas enquanto estiver revestido de carne e osso, seu poder é limitado. Espero sinceramente que você compreenda as regras do jogo da vida e, porque há uma regra positiva e uma negativa, peço que não amaldiçoe ninguém. Eclesiastes usou as palavras rei e rico porque são as pessoas mais frequentemente invejadas. Uma pessoa não precisa ser milionária, porém, para ser invejada. Ela pode simplesmente ter uma situação financeira um pouco melhor do que outra. Alguém pode morar em um bairro melhor, pagar um aluguel mais alto, talvez até frequentar um restaurante melhor ou comprar roupas melhores, para ser invejado. Portanto, somos advertidos a não amaldiçoar o rei ou o rico em nossos pensamentos, pois eles não podem ser ocultados, já que todos os pensamentos são completamente um só, e por uma lei divina, eles se misturam no ser uns dos outros. A consciência parece estar dispersa, pois todos do lado de fora estão cientes. Mas ninguém precisa pedir a ajuda de outro para mudar o seu mundo se ele mesmo mudar por dentro. Se for necessário que alguém faça a mudança, essa pessoa o fará com ou sem o seu consentimento. Você não precisa escolher um indivíduo específico para desempenhar o papel na mudança que você imaginou. Ele desempenhará o seu papel, se necessário, porque todos nós nos interligamos. Tudo o que você precisa fazer é estar presente no final, a partir do seu interior. Lembro-me de visitar minha família em Barbados, quando me disseram que eu não poderia sair da ilha por 7 meses, mas eu queria partir no primeiro barco que saísse. Para mim,
Estar naquele barco significava o fim. Então, sentado em uma cadeira na casa dos meus pais, entrei no barco em minha imaginação e visualizei a ilha enquanto partia. Eu não sabia como conseguiria embarcar, mas uma semana depois, quando o barco deixou a ilha, eu estava lá. Isso eu sei por experiência própria. No seu desejo de ir a qualquer lugar, você deve primeiro ir até lá com a sua imaginação, e até mesmo aqueles que negarem o seu pedido o ajudarão quando chegar a hora certa. Eu saí do exército dessa forma. Sabendo que queria receber baixa honrosa e estando no meu apartamento em Nova York, dormi como se já tivesse acontecido e eu já estivesse lá. Então, meu capitão, que antes havia negado a minha baixa, mudou de ideia e me ajudou a ser liberado. Qualquer um pode fazer isso. Este jogo é fácil de jogar e pode ser muito divertido. Pense em um objeto que você gostaria de segurar. Pense em um lugar onde você gostaria de estar. Então, encontre um objeto nesse cômodo e sinta-o até que ele adquira uma vivacidade sensorial. Não imagine uma lâmpada qualquer, mas sim aquela lâmpada, não uma mesa qualquer, mas sim aquela mesa. Sente-se naquela cadeira até sentir a cadeira ao seu redor. Observe o cômodo daquela cadeira e você estará lá, pois você é pura imaginação e deve estar onde quer que esteja em sua imaginação. Agora, lance seu pão sobre a água sentindo o alívio de estar lá, e deixe seu gênio, que é seu servo, construir uma ponte de experiências sobre a qual você atravessará para se sentar naquela cadeira, segurar aquela lâmpada e tocar aquela mesa. Em Gênesis, é contada a história de Isaque, que não podia ver, mas era capaz de sentir, chamando seu filho, Jacó, e dizendo: Aproxima-te, meu filho, para que eu te sinta. Tua voz soa como a de meu filho Jacó, mas tu te sintas como Esaú. Naquele momento, Jacó, o estado imaginário, puramente subjetivo, possuía as qualidades de Esaú, o mundo objetivo. Assim, Isaque deu ao estado imaginário o direito de nascer. Como Isaque, você pode sentar-se em silêncio e, com suas mãos imaginárias, sentir a diferença entre uma bola de tênis, uma bola de beisebol, uma bola de futebol americano e uma bola de golfe. Se elas não significassem nada para você, porque são subjetivas e não objetivamente reais neste momento, então você não conseguiria distingui-las. Mas, se você consegue sentir a diferença entre essas chamadas irrealidades, então elas devem ser reais, embora ainda não tenham sido objetivadas pelos seus sentidos. No momento em que você lhes der realidade em sua mente, elas se tornarão reais em seu mundo. Experimente por diversão. Pegue um objeto e agradeça ao ser interior pelo presente. Depois, agradeça ao ser exterior, pois o interior e o exterior são vicários, assim como a vida, pois, ao observar um odor, uma aparência ou uma sensação interior, você descobrirá que você é a própria vida. Sim, a vida é um jogo. Paulo a chama de corrida, dizendo: Terminei a corrida, combati o bom combate, guardei a fé. Eu a chamo de jogo. Ambos são competitivos, mas a oposição é consigo mesmo e não com o outro, pois não há outro. Não tente se vingar de ninguém. Conceda-lhe o direito de usar a mesma lei para alcançar seu objetivo, mesmo que seja semelhante ao seu. O conhecimento que vocês compartilham nunca lhe será roubado. Simplesmente determine seu objetivo. Sinta que o alcançou e lance seu pão sobre as águas. Então, deixe-o cair e permita que o jogo da vida se complete em seu mundo. Agora, vamos mergulhar no silêncio.